Te louvamos porque de fato quando nos aproximamos do Senhor, reconhecemos o nosso estado. E para além de reconhecermos o nosso estado, reconhecemos o que o Senhor fez nas nossas vidas. Tu és um Deus bom. Tu és um Pai bom. Tu és maravilhoso, Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos quem de fato nós somos. E como nós aprendemos, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Teu amado Filho, Ele não usurpou o direito de ser igual. Mas está escrito que antes a si mesmo se esvaziou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando nós olhamos para a história do Teu Filho na palavra, nós percebemos que de fato Tu és bom. Tudo o que o Teu Filho passou, toda a história bíblica aponta para a bondade do Senhor. Um Deus santo decidido a se relacionar com um homem pecador. E o Senhor tem nos atraído para o Senhor. E à medida que nos aproximamos, é nutrido um desejo no nosso coração. Desejo esse de agradarmos ao Senhor. Desejo esse de renunciarmos à nossa vida, de abandonarmos o pecado de uma vez por todas e consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Em o nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Em o nome de Jesus. Dê mais uma vez um aplauso ao Senhor. Aleluias. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do 1 diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto às correntes do ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberá do ribeiro. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas, passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra.
Queridos, eu acho muito interessante que antes desse episódio aqui, não tem uma genealogia em relação a Elias, não tem uma narrativa do pai, da mãe, não tem nenhuma narrativa. Mas, para além de compreendermos a narrativa da história de Elias, eu quero que você compreenda o pano de fundo pelo qual Deus o chamou. Israel estava passando por um momento muito conturbado. Jezabel reinava juntamente com Acabe, e era um reinado maligno, era um momento de escuridão total. E eu quero falar para você, por favor, preste bem atenção, que em meio à escuridão, Deus levanta os seus servos para luz nas trevas. Por favor, olha para cá agora um pouquinho, preste atenção na introdução. E ali estava posto sim um cenário caótico, um cenário que alguém poderia dar conta, alguém do palácio, um príncipe poderia dar conta, alguém da corte de Acabe poderia se levantar, mas, como diz o ditado, era tudo farinha do mesmo saco. E ali Acabe reinava juntamente com Jezabel, e era muita malignidade. Quando você olha o pano de fundo, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 15, não é para olhar agora, em casa você vai ler, você vai compreender. E aqui está, amados, algo tremendo, lições que podemos extrair da vida desse profeta. Todas as vezes que Deus perceber que um cenário está escuro demais, Ele vai levantar alguém para poder ministrar a luz dele e remover as trevas. Talvez até hoje você não compreende porque Deus levantou você na sua casa, na sua família. Talvez até hoje você não compreende porque de fato o Senhor levantou a sua vida. Talvez você olha e poderia falar assim, mas eu não sou de uma linhagem real. Você é sim, você é sacerdócio real. Talvez você olha para a sua condição, para o seu estado e você não consegue se enxergar diante de tudo que está acontecendo, como você vai ser um instrumento, um canal de Deus para abençoar essa situação, para poder trazer a direção, a luz de Deus, a vida de Deus para esse cenário. Queridos, Deus precisa de um homem. Deus precisa de um homem, de uma mulher. Apenas um homem e uma mulher, dona Luzinete. Deus poderia levantar um exército e destruir Acabe e Jezabel, sim ou não? Poderia ou não poderia? Deus poderia levantar um príncipe de uma outra nação e destruir Acabe e Jezabel, poderia ou não poderia? Aí Deus levanta alguém talvez desconhecido, mas conhecido por Deus. Olha para mim, por favor. Talvez ninguém conheça você, mas Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. Talvez você pense que o seu nome não seria o melhor nome a ser escolhido, mas eu quero dizer para você que o seu nome sempre esteve e sempre fez parte da agenda e da lista de Deus. Lá estava um cenário e lá estava um homem escondido. Irmãos, aprenda uma coisa: há um tempo na minha e na sua vida que parece que estamos escondidos. Há um tempo na minha e na sua vida que parece que ninguém está notando a gente. Há um tempo na minha e na sua vida que parece que as pessoas passam pela gente e não conseguem perceber. É só uma impressão. Todo o tempo que Elias esteve escondido foi o tempo que Deus estava preparando ele para a missão que Deus tinha para ele. Até o fato de estarmos escondidos, até o fato de estarmos nos bastidores, até o fato de estarmos por trás das cortinas, isso faz parte do plano e do propósito de Deus. A Bíblia diz que quando Deus levantou Saul, Saul estava em uma condição, em uma situação. Deus também levantou Davi, Davi estava em uma situação, em uma condição. Então não pense você que os primeiros da fila serão aqueles que serão levantados por Deus. Deus pega os últimos e torna primeiro.
Porque a lógica de Deus não é a minha lógica. A lógica de Deus não é a sua lógica. Porque quando nós olhamos para o homem, nós olhamos e percebemos o exterior. Mas quando Deus olha para o homem, Deus vê o interior do homem. Deus lhe conhece por dentro. E ali estava, irmãos, uma situação. Deus precisava levantar alguém que já tinha algumas virtudes e que ele iria potencializar. Se você olhar a expressão, vai falar que Elias, ele vem de uma cidade. Como é o nome da cidade? Fala, Elias Normalmente, todas as pessoas que faziam parte dessa cidade eram guerreiros, eram desbravadores. Pessoas que tinham um temperamento forte. Queridos, quando Deus deseja mudar um cenário de forma radical, Ele vai levantar alguém que já tem umas qualidades que Ele apenas vai potencializar. Não pense que você veio do mundo com todas as habilidades que você tinha no mundo e que Deus vai pegar essas habilidades e vai descartar. Deus vai potencializar essas habilidades para que você transfira essa habilidade para o reino e para a construção daquilo que Ele deseja fazer em você e através de você. Então ali estava um cenário caótico. Pensa num cenário, irmão, sombrio. E Deus precisava levantar alguém. Alguém que não fosse contaminado pelo cenário atual. Se Deus levantasse um príncipe de dentro do palácio de Acabe, esse príncipe já estava corrompido. Esse príncipe já estava contaminado. Deus precisava levantar, e Ele queria levantar alguém que estivesse distante daquele cenário. Ou seja, Deus não queria levantar uma pessoa que tivesse influência, ou melhor, que fosse influenciado pelo cenário, mas Deus queria levantar alguém que fosse influenciado pelo cenário que Deus iria criar. Está entendendo ou tá difícil o discurso? Está sendo claro? Está claro? Muda a linguagem para ficar mais fácil? Então vamos lá, continuando. Então a palavra diz o seguinte, que Deus levanta Elias em um momento oportuno. E algumas lições que podemos aprender na vida desse profeta é que de fato Elias foi alguém disposto, alguém que já estava na brecha. Deus não levanta desocupado. Não pense você que Deus olha para você e vai levantar você porque você não está fazendo nada. Não é assim a dinâmica de Deus. Ele pode fazer isso? Pode, porque Ele é Deus, né? Amém, queridos? Ele pode todas as coisas. Mas eu estou aqui, Deus, sem fazer nada, e aí? Não. Deus normalmente Ele trabalha com aqueles que já estão trabalhando. Aqueles que já estão caminhando, aqueles que já estão correndo. Então eu quero que você entenda o seguinte, primeira realidade, primeira lição que eu quero aprender aqui, que nós queremos aprender da vida desse profeta. Deus busca, preste bem atenção, Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Para um tempo difícil, Deus vai levantar alguém especial. Para esse tempo sombrio que às vezes parece que o seu lar, a sua família está enfrentando, Deus levantou alguém especial. Pega o seu dedão assim, aponta para cima e agora traz para você. Deus levantou você. Deus levantou você. Deus separou você. Quem está entendendo? Não existe uma outra pessoa melhor do que você. Não existe uma outra pessoa que de fato vai se colocar nas mãos de Deus como você vai se colocar. Ou seja, Deus acertou quando escolheu você. Mas só que você precisa compreender essa realidade e parar de ficar olhando para a sua condição atual. Irmãos, era mais fácil levantar alguém de dentro do palácio. Mas normalmente Deus gosta de levantar alguém que só está debaixo da influência dele. Deus gosta de levantar pessoas que estão debaixo exclusivamente da influência dele, da direção dele. E aí nós aprendemos, queridos, que em tempos de dificuldades, tempos difíceis, Deus levanta pessoas especiais. Se você parar para estudar a história, não vou entrar aqui, eu não quero me prolongar. Se você parar para estudar a história, você vai entender que de fato Deus levantou Elias, um homem especial,
em um tempo difícil, irmãos. Em um tempo onde Jezabel, ela construiu situações, mandou matar o camarada lá que tinha vinha, Nabote. Irmãos, a mulher era terrível e Acabe também terrível era. Pensa em Satanás que casou com um demônio. É sério. E ele passou a servir os deuses dela. Ele já era endemoniado, ficou endemoniado 10 vezes. Quem está entendendo, irmãos? E naquele cenário, Deus decide levantar quem? Um homem especial. Então, só pelo fato de a palavra falar o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi a vós. Eu quero dizer que você é especial. Às vezes não nos sentimos assim. Às vezes não nos sentimos assim. Às vezes pensamos que Deus errou. Às vezes pensamos que Deus nos escolheu porque, Gel, ele não tinha uma outra opção. Ele tinha uma outra opção. Mas na mente dele, você foi a melhor opção. Você foi não. Você é a melhor opção. Quem está entendendo? Então você precisa passar a se enxergar como Deus enxerga você. Pare de olhar para as suas limitações. Olhe para as suas limitações para reconhecer que você depende e que você precisa dele. Mas não olhe para as suas limitações para você ficar parado diante delas. Uma outra lição que podemos tirar da história desse profeta, por favor, preste bem atenção. Antes de falar, aquele que se encontra no conforto da corte de Acabe, nunca se colocará na brecha como Elias se colocou. Irmãos, aquela pessoa que está ali, eu tenho um hábito e sempre falo isso: aquilo que lhe incomoda é porque Deus lhe chamou para mudar aquele cenário. Vamos lá, você passa e vê crianças na rua, e você vê aquele cenário, aquilo mexe com você, com certeza Deus lhe chamou para você mudar aquele cenário. Aí às vezes nós oramos, falando: Deus, levante alguém para mudar isso. Deus já levantou você. Aquilo que lhe incomoda é o seu desígnio. Aquilo que lhe incomoda é o seu propósito. Aquilo que lhe incomoda é o seu desafio. Quem está entendendo? Aquilo que lhe incomoda não é para lhe afrontar e nem para lhe diminuir, mas é para extrair o potencial e as habilidades que Deus colocou dentro de você. Você foi levantado por Deus para mudar cenários. Eu sei que tem gente aqui que não está acreditando, porque, irmãos, é um amém de incrédulo. Por favor, você precisa entender o que está saindo do altar, você precisa entender a palavra que está saindo na sua direção. É muito mais fácil acreditarmos naquilo que é negativo do que acreditarmos na verdade. É muito mais fácil uma mentira ser construída dentro de nós e nós assim validarmos a mentira. Quando a verdade chega diante das nossas vidas, a gente está tão acostumado com as mentiras de Satanás, estamos tão acostumados com a autossabotagem em relação à nossa própria vida, que quando a palavra profética chega, quando a palavra da verdade chega, há uma interrogação: será que é isso mesmo? Será que o bispo não está se equivocando? Eu não estou equivocado. Você foi levantado por Deus para mudar cenários. Não importa o quão difícil ele esteja. Ou seja, o que importa é que maior é aquele que está em você. Quem está entendendo? Então você precisa compreender que Deus, ele buscou Elias, alguém que já estava na brecha. Uma segunda lição que nós aprendemos é: os métodos de Deus normalmente são surpreendentes. Os métodos de Deus agir, é surpreendente. Sim ou não? Irmãos, era mais fácil só Deus tesar o coração de um reinado e destruía. Quem foi que matou Acabe? Quem se lembra? Quem sabe como foi que Acabe e Jezabel morreu? Um animal, foi ou não foi? Imagina. Foi trágica o fim deles? Sim ou não? Mas não seria muito mais fácil levantar um exército e passar todo mundo ao fio da espada? Mas Deus levantou o quê?
um homem. Quando Deus quer revolucionar uma situação, Ele não precisa levantar um exército. Ele precisa levantar uma mulher, um homem. Quando Deus quer mudar um cenário, Ele precisa levantar alguém. E aí você, irmãos, percebe o seguinte: quando Deus fala assim, a quem eu enviarei? Deus não está pedindo para Isaías se oferecer. Vai ver a conjugação do verbo? A quem enviarei? A oportunidade era para todos, mas ele se escala. Eis-me aqui, Senhor. Quem está entendendo? Ele se oferece, ele se coloca. E aí nós ficamos às vezes pensando, irmãos, você precisa enxergar os cenários e compreender que Deus já levantou você. Então tenha uma atitude na direção dessa situação e permita-se ser usado por Deus para provocar uma mudança diante desse cenário. Eu preciso de todos os sinais que Deus me levantou. Aí estamos, vamos lá. Por que não mencionar aqui Gideão? Estamos como que Gideão? É para fazer isso? É para lamber a água? Agora tem que a lã ficar molhada? Irmãos, é tanta. Deu para entender? E como foi que o Senhor se apresentou para ele? Salve, varão valoroso. Gideão escondeu o que é dos midianitas? O trigo? A comida? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Vocês estão assustados? Estou na introdução, irmãos. Nem comecei a pregar. Ele escondeu o quê? A comida. Você lembrou de você, não foi? Que você escondeu aquele pedaço de lasanha para ninguém achar na geladeira hoje? Ele escondeu algo, irmãos, que o inimigo mais queria. Ele protegeu. Ele guardou. Amados, deixa eu dizer algo para você. O desejo de Satanás é de nos roubar em relação àquilo que tem nutrido as nossas vidas. Porque Satanás está trabalhando para enfraquecer, para desanimar as pessoas. Porque muitas pessoas se encontram em uma decadência espiritual. Por causa da dúvida. Por causa do cenário que ela está vivendo. Às vezes está vivendo um cenário de sombrio, de escuridão, um cenário difícil, e aí quer associar a manifestação de Deus em relação ao momento que ela está vivendo. Se Deus me amasse, Ele não iria permitir que eu vivenciasse essa experiência dolorosa. Pare de pensar assim. Quando algo doloroso se apresentar diante de você, creia. Isso está acontecendo porque Deus pode contar comigo e contar com você, para que essa situação seja modificada. Mas nós não raciocinamos dessa forma, nós não pensamos dessa forma. Sempre a nossa mente, sempre pensamos de forma negativa. Sempre o negativo consegue alcançar de forma mais fácil a nossa mente. E ali estava Deus usando métodos tremendos para poder agir. Às vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito e Deus faz de uma forma totalmente o quê? Contrária. Mas o fato de Deus não realizar como nós idealizamos não quer dizer que Deus não é conosco. É porque dele vem o querer e o efetuar. Ele é soberano. Quem somos nós para ditarmos como Deus deve agir? Às vezes queremos ditar sim como nosso filho deve viver. Às vezes queremos até direcionar o futuro profissional dos nossos filhos. Mas você já viu um filho ditando o futuro do seu pai? Não. É muito difícil, sim ou não? Muito difícil. O normal é o pai estar ali conduzindo, falando, orientando, e o filho vai tomar a decisão. Quem está entendendo? Porque eu não posso tomar a decisão pelo meu filho. E aí eu quero que você compreenda o seguinte: Deus está lhe dando uma nova oportunidade.
Talvez você fale o seguinte na sua mente: a construção é bispo. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe do cenário que eu estou vivendo. O senhor não sabe dessas áreas específicas da minha vida. De fato, está tudo escuro. É algo sombrio. É algo tenebroso. Mas eu quero dizer para você que existe uma palavra: Éfatá. Éfatá. Se, irmãos, nós iremos viver nesses próximos meses, até o dia 31 de dezembro, o que nós não vivenciamos nesse momento de pandemia. Mas eu não quero que você esqueça que até no momento de pandemia que estamos vivendo, Deus se apresentou como Deus, e um Deus de provisão na minha e na sua direção. Na minha e na sua direção. E aí, queridos, nós precisamos compreender os métodos como Deus está agindo. Não sei, talvez esse foi o método que Deus achou e compreendeu que era melhor e permitiu, porque existe a vontade, repita, vontade permissiva de Deus. Essa vontade traduzida do original é a mesma vontade que ele permitiu Satanás tocar em Jó. Mas deu o quê? Vontade permissiva. Deus permite algumas coisas acontecer. Mas ele não deveria permitir. Quem sou eu, quem é você para a gente questionar? Quem é você que está em casa assistindo o culto para questionar? Por que coisas, nunca se passou isso na sua mente, por que coisas negativas acontecem com pessoas boas? Não é? Eu não vou nem entrar nessa seara aqui agora. Por que isso acontece? Por que aquilo outro acontece? Vamos parar de ficarmos nos porquês da vida e vamos compreender como Deus está agindo. Deus, eu não estou compreendendo, por favor, fale comigo. O método que o Senhor está usando para agir, eu não estou conseguindo compreender. Fale comigo, me direcione, fale, eu preciso ouvir a tua voz. E uma outra realidade, antes de entrar aqui, eu quero que você observe que uma das coisas também que podemos aprender com o profeta Elias, que ele se entregou a Deus. Queridos, por favor, preste bem atenção. Deus está buscando homens e mulheres cujos corações estejam completamente entregues a Ele, que não se misture com o cenário à sua volta. Homens e mulheres cujo coração seja entregue a Ele, que não se contamine com o cenário que está à sua volta. Às vezes nós falamos sempre isso, que o homem, ele é o resultado do meio. Sim ou não? Eu já ensinei, já falei, e outras pessoas também já ensinaram que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Como essas 5 pessoas conseguem exercer influência sobre nós? Consegue ou não consegue? Consegue ou não consegue? Então, por favor, não se envolva com o cenário. O cenário está negativo, ele quer trazer negatividade para dentro de você. O cenário está lá, o caos se instalou. E o objetivo do caos é gerar um caos dentro de você. Então, muito cuidado com aquilo aonde você investe o seu tempo, onde você está olhando. Tudo que você investe tempo normalmente exerce influência sobre você. Sim ou não? Ande com uma pessoa negativa ao extremo. No seu subconsciente você está lutando para não falar nada negativo, mas com o tempo, o seu subconsciente, quando você estiver sozinho, ele absorveu aquele ensino, aquela coisa negativa, aquela pessoa para baixo. E aí no momento da dificuldade, o gatilho mental da negatividade vai ser ativado dentro de você. E aí olha você no mesmo ambiente semelhante à pessoa que você andava. Ela não está mais com você e está com você.
Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então precisamos ter muito cuidado, porque muitas pessoas não conseguem se entregar a Deus por causa do cenário. Como eu irei me entregar diante desse cenário, diante dessa situação que está acontecendo? Se entregue a Deus, e Deus vai se entregar para você, e você em Deus, presta atenção, você em Deus será uma dupla imbatível, e esse cenário vai mudar. Não, você não entendeu. Esse cenário vai mudar. Então, Deus está buscando homens e mulheres assim. Por isso que ele falou: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. Por isso que a palavra fala: filho meu, dai-me o teu coração. Porque o nosso coração nas mãos de Deus, Deus vai alinhar o nosso coração para cumprir o propósito dele. Mas o seu coração entregue nas tuas mãos, o seu coração vai ser alinhado para você cumprir o seu propósito, o seu querer. E normalmente, diante de algumas lutas e batalhas que nós enfrentamos, o desejo do nosso coração é a fuga. Eu vou me distanciar, eu vou ver se o tempo resolve isso aí. Tem coisas que o tempo não resolve. Tem coisas que é você que tem que resolver. Quem está entendendo? Eu vou procrastinar. Vamos. Irmão, você pega, presta atenção, você pega uma garrafa PET. Você não, alguém pega uma garrafa PET e joga no mar. Você sabe quanto tempo demora para aquilo se dissolver? 300 anos. Ou seja, irmãos, é mais de 100 anos. Deixa aí a deriva. Deixa aí que a água vai... Não é assim não, queridos. Tem coisas que se você entregar e não parar para resolver, você vai morrer e o problema vai continuar. Então Deus já lhe deu habilidades nele. A palavra diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de realizarmos alguma coisa como partisse de nós mesmos, mas a nossa suficiência, capacidade, vem de Deus. O que é para você fazer, Deus nunca vai fazer. Está lá um homem fedendo. Jesus poderia falar assim: ó, pedra, saia daí. Ele disse: tirai a pedra. Tem gente fazendo o que Deus nunca mandou ela fazer, e tem gente deixando de fazer o que Deus sempre está mandando ela fazer. Nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio. Quem está entendendo? Não, só aqui o pessoal. Quem está entendendo? Você está no WhatsApp ou você está aqui comigo no culto? Está aqui mesmo? Por favor, preste atenção. Chegou o tempo de você compreender que a sua parte é você que precisa fazer. E nesse cenário aqui, qual foi a parte do profeta? Vamos lá. Primeiramente, ele liberou uma palavra profética. Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus pega a palavra daquele profeta, irmãos, e não deixa a palavra cair por terra. Deus pega a palavra do profeta e não deixa a palavra cair por terra. Você precisa compreender que teve palavras proféticas que saíram dos teus lábios e que você logo depois não acreditou naquilo que você profetizou, porque o cenário tem como objetivo gerar em nós incredulidade. Nós abrimos a boca e profetizamos, mas quando nos apresentamos diante daquele quadro da profecia, não aconteceu não, né? E aí ficamos tímidos. Deus quer que você, olhe para mim, alimente a profecia. Talvez você profetizou que você vai ver toda a sua casa rendida a Jesus. Pois eu quero reafirmar, assim vai ser. Mas bispo, o senhor não tem noção do que está acontecendo. Não sei e não quero saber. Eu quero saber do que Deus está planejando para fazer. Ou melhor, deixa eu me corrigir. Eu quero saber e acessar aquilo que já está pronto por Deus para Ele fazer.
E aí tem muitas pessoas ficando paralisadas, porque quando chega e vê o cenário, vamos lá, o cenário sombrio, o cenário caótico, não é mais forte do que a palavra profética que sai dos teus lábios. O Senhor pega Ezequiel e leva ele para um vale de ossos sequíssimos. Pode porventura estes ossos voltarem à vida? Senhor, tu sabes. E aí Deus assume, entra, irmãos, na responsabilidade dele e diz para ele: então profetiza. Então profetiza. Deixa eu dizer uma coisa, não existe cenário caótico que não possa ser modificado por meio da palavra profética. A questão não é a palavra profética, a questão é quem está profetizando. Porque nós abrimos a boca e fizemos uma declaração, profetizamos, mas logo depois nos pegamos em contradição. O que seria essa contradição? Somos tomados pelo cenário, o cenário sombrio, o cenário que não vai dar certo, não aconteceu. Irmãos, nós profetizamos e quem faz é Deus. Nós profetizamos e quem faz é Deus. E a palavra profética saiu dos lábios de Ezequiel. Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, que coisa foi aquela? Um barulho, osso batendo com osso. Opa, desculpa, você não faz parte. Não, sai daqui. Opa, a sua medida não é a minha. Estou conjecturando, não está escrito isso não, tá, irmãos? Mas foi lá aquele barulho e pensa que não, está lá. E agora? Pele, tendões, está lá. E agora? Vento que vem dos quatro cantos. Irmãos, a palavra profética pega o caos e transforma em um oásis. E o Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1, pairava sobre a face do abismo. E Deus disse: haja. E o caos, irmãos, o caos, a escuridão, teve que escutar: eu conheço essa voz. Essa voz é do Criador. Nós precisamos entrar em linha com a palavra profética e precisamos alimentar a profecia. Qual a área da minha e da sua vida que temos profetizado e que até então não enxergamos a resolução, o resultado da profecia? Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira, vistes bem, eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Irmãos, tem homens que dizem para mim e para você: eu vou ser leal até serei leal a você até a morte. Olha, eu não vou lhe abandonar, eu não vou sair, eu não vou desistir. E faz tudo o contrário. Eu posso falar algo para você, eu bispo, posso falar algo para você, eu me incluo e posso falhar. Mas ele diz: se Deus é por vós, quem será? Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, de janeiro a janeiro, todos os dias. Ele diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, acontece. A questão é que às vezes nós criamos um mundo imaginário e falamos que Deus falou e Deus não falou coisa nenhuma. Criamos um mundo imaginário dos nossos anseios, daquilo que queremos, e aí transferimos para Deus. O que eu desejo, o que você deseja, tem que estar de conformidade ao querer de Deus, porque Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. Quem está entendendo?
E aqui está aquele homem, irmãos, diante de uma palavra: não vai chover. Não vai chover. E aí, amados, vê Deus agindo. Nuvens. Eu estou indo para a banda do norte. Não vai mais. Vai para o sul. Mas esse tempo, essa estação, eu tenho que passar por lá para regar a terra. Mas não vai passar. Aí a nuvem, não está escrito isso não, irmãos, estou conjecturando. A nuvem mãe: voltai-vos. E durante 3 anos não caiu uma gota de água. Diga, 3 anos. Não caiu uma gota de água. Mas durante 3 anos, Deus não se ausentou de suprir e de trazer provisão para o profeta. Não é, preste atenção. Aliás, vamos para cá. A palavra diz o seguinte: beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Diga, te sustente. O que é ser sustentado? Ser provido. O que é ser sustentado? Acolhido, suprido. Sim ou não? O que é ser sustentado? Não era porque Elias era vagabundo. Elias não era vagabundo não, irmãos. Foi Deus que se comprometeu com ele. Porque você está alinhado na profecia, no meu querer. Fique tranquilo. Durante esses 3 anos, não vai lhe faltar nada. Eu irei sustentar você. Eu irei sustentar você. Eu irei sustentar você. Literalmente é isso que Deus tem feito conosco. O Senhor tem nos sustentado em todos os aspectos. Não apenas nas necessidades mais básicas, mas o Senhor tem nos sustentado diante da sua graça. A minha graça lhe basta. Quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Na vida espiritual, na vida emocional, em todas as áreas, jovem, Deus tem lhe sustentado. Você sabe que alguém pode falar assim: eu vou lhe abençoar, e depois de um determinado tempo falar assim: rapaz, já abençoei demais. É ou não é? É ou não é? Pode falar, irmãos, é ou não é? Com Deus é diferente. Já tem 1 ano sustentando ele. É meu filho amado. Tem sustento mesmo. Provisão. E o senhor vai usar que método para abençoar? Não importa, o que importa é que eu vou abençoar. Olha para o irmão que está do teu lado assim, está um pouco distante, mas olha para ele e fala assim: ó, deixa Deus te usar, meu filho. Não fica com o coração duro não, viu? Diante de uma palavra dessa, Deus quer lhe usar para me abençoar. Não fica com o coração duro não, viu? Que eu estou aberto. Aleluia. Oh, meu Deus. Irmãos, ei. Deus é um Deus de provisão. E aí vamos aprender um pouco mais com a história de Elias. Aí Deus fala assim: eu irei sustentar você. Aí o verso 5 diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Aí, olha que coisa, irmãos. Quem sabe o que significa corvos?
uma linguagem bem popular, pássaros, gigantes, os corvos. O pessoal fala que é urubu. Trazia o que, irmãos, para ele? Trazia o que? Vai para o verso, por favor, vocês. Onde é que esses corvos, Cláudio, achavam pão? Está falando aí que os corvos levavam pão? E carne? Rapaz, ele comia hambúrguer. Cara, pão e carne. Hein? Quando sobra aquela carne de panela, você chega em casa, abre aquele pão cacetinho, destrincha aquela carne e coloca. É ou não é uma delícia? Diga, necessidades básicas. Olha para mim. Deus está atento às necessidades mais básicas da sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Nada foge do radar de Deus. Nada foge do radar de Deus. Deus está atento. Ele sabe de tudo. Ele já sabe o que você vai comer daqui para dezembro. E Ele já sabe que dá-se-á porventura que eu passe na tua casa. Ele pode colocar um desejo no teu coração para eu levar minha comitiva de liderança lá. Ou seja, irmãos, por favor, presta atenção. A onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Olha que coisa linda. Vamos lá. Verso de número 7 diz assim: passados... Desculpa, deixa eu ler na minha outra tradução aqui. Tradução mensagem. Cadê? Eu apaguei? Foi obra de engano. Senhor Jesus. Vamos lá. Tradução mensagem diz o seguinte. Eu mudei aqui a tradução. Versos 7, 8 e 9. Na tradução mensagem diz assim: depois de um tempo, os riachos secou por falta da chuva ou de chuva, e o Eterno disse a Elias: vá para Sarepta, em Sidom, e permanece ali. Já instruí uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Olha para mim. Olha aonde se encontra o verbo. Vamos lá, professora, me ajude. Parte B. Vá para Sarepta, em Sidom, e permanece ali. Já instruir. Esse verbo está onde? No passado. Deus sempre vai estar na nossa frente. Irmãos, antes de ele falar, antes de o riacho secar, Deus já tinha instruído uma mulher o que ela iria fazer. Aí quando o riacho secou, Deus fala: pode ir, porque já tem alguém lhe esperando. Ou seja, Deus não improvisa com o profeta. Se ele não improvisou com o profeta, ele não vai improvisar comigo e nem com você. Aquele riacho, aquela água era para aquele tempo. Quem está entendendo, irmãos? Mas bispo, se esse riacho secar aqui, o que vai ser da minha vida? Deus nunca faz algo cessar na minha e na sua vida sem que já não tenha preparado algo melhor para nós. Isso não é jargão de canção não, viu, filho? Isso é uma realidade, ó. O melhor de Deus está por vir. O melhor
de Deus está por vir. Eu não sei se você que está em casa está entendendo, e você que está aqui no culto presencial está muito tímido. O melhor de Deus está. Eu preciso compreender que tem realidades espirituais que é para aquele momento. O riacho iria sustentá-lo, saciar a sede dele, talvez por uma semana. Pare de limitar a ação de Deus na sua vida. Pare de pensar que Deus só pode agir dessa forma, desta maneira. Queridos, não coloque limites na ação do seu Deus. Quem limita a Deus somos nós. Com a nossa incredulidade, com a nossa falta de revelação. Olha, Elias, secou, mas você agora vai se deslocar. Quando você entende o que Deus está fazendo e acompanha o profético, Deus vai lhe colocar em um cenário melhor. Se você dormir com uma palavra dessa, é porque tu está desviado. E eu estou falando paulatinamente para não atropelar, porque as minhas ideias, quando vêm, irmãos, eu mesmo atropelo as ideias. E aí eu estou aprendendo a falar paulatinamente. Amém? Então guarde isso. Todas as vezes que uma área da sua vida parece que secou, celebra, porque tem algo melhor esperando você. Tem algo melhor esperando você. Eu dei o exemplo aqui, Cal. Quando eu palestrava, eu sempre usava a figura de um pinto, Gel, com um ovo. Aí está lá o ovo frito e o pinto. Levanta, Zé. Mas Zé já tinha o quê, irmão? Já estava frito. Quem está entendendo? Vamos, Zé. Vamos. Zé já estava o quê? Frito. E o pintinho querendo que Zé o quê? Levantasse. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Não insista naquilo que Deus mandou você desistir. Quando insistimos naquilo que Deus não quer que venhamos insistir, nós deixamos de enxergar aquilo que Deus já fez. Ele só se apresentou, e quem estava lá para servi-lo? Diga, uma mulher. Agora imagine, irmãos, Deus visitando essa mulher, Elias tomando os últimos goles dele de água lá do riacho, os corvos alimentando ele, aqui está maravilha, eu estou no centro da vontade de Deus, e Deus já estava lá na frente, preparando tudo. Levanta a mão assim, ó. Todo mundo, por favor, levanta a mãozinha assim, ó. Todas as vezes que algo sair da sua mão, nem sempre é o diabo, viu? Quem fez cessar a fonte, as torrentes de água, o ribeiro, quem fez cessar? Quem fez cessar? Tem coisas que Deus está fazendo cessar, está movendo, está removendo das nossas vidas, a gente está falando que é o diabo. Tem coisas que é bom até ali, mas tem algo excelente lá na frente lhe esperando. E quando você fica focado apenas nisso, cadê a água que estava aqui? Tem momentos ou não tem na nossa vida que parece que as coisas saíram do controle? Tem ou não tem, irmãos? O dia mal quando chega, hein, irmãos? Parece que Deus está desorganizado. Sim ou não? Parece ou não parece às vezes? Parece que Deus se esqueceu de proteger a gente em um momento. Só parece. Pode abaixar a mão agora. Uma vez o servo do Senhor se ajoelhou e falou: Senhor, nada na minha casa para comer. Ele abriu a geladeira e malmente tinha água. Ele disse: Senhor, eu preciso de uma provisão. Meus filhos, Senhor, eu aguento um dia, 2 dias, mas os meus filhos... E depois de algumas horas, aparece um rapaz de uma religião,
matriz africana, cheio de compras, bate na porta dele. E quando ele abre a porta, o camarada diz: aqui que Satanás mandou para você. Irmãos, comida. Ele olhou e falou o seguinte: quando Deus quer, até Satanás obedece. Graças te dou, Senhor. Pela oração tudo é santificado. Isso não é história não, foi algo real. Um outro passando tamanha necessidade, Deus falou com ele: vá para o supermercado tal. Ele disse: Senhor, vá para o supermercado tal. Isso foi a experiência dele, para você não tentar fazer também a mesma coisa. Só faça se Deus falar com você. Não, é sério. É ou não é? Tem gente que lê um dia Espírito Santo e vai para um lugar, vou para a floresta, como Ben Henry foi, e chega na floresta, encontra um urso ou um leão, né? É a experiência dele. Aí ele foi, filhinho. Chegou lá, Deus falou: encha o carrinho. Colocando as coisas, varão. Deus falou: coloca mais. Coloca tudo, pega outro carrinho. Senhor, enche. Outro carrinho, enche. 3 carrinhos. Abarrotado. Uma fileira de caixas, irmãos. Uma imensidão. Tudo cheio. E lá atrás tinha 2 caixas parado. Deus falou para ele: pega os carrinhos, caixa número tal, e fica lá, meu filho. Aí ele parou e ficou. Todo mundo olhando para ele: moço, está fechado. Ele, e por dentro falava: Deus mandou eu ficar aqui. 10 minutos, 15 minutos. Quando ia dar 20 minutos, olha, essa mega promoção, oferta, hoje é o aniversário desse supermercado, e o primeiro que chegar no caixa tal, as compras serão todas de graça. Eu estou aqui. Isso foi real. O que nós precisamos é voltarmos a ouvir a voz de Deus. Deus, olha para mim, Deus continua falando, somos nós que não ouvimos mais. Então, aprenda. As fontes, ou melhor, o ribeiro foi para um momento. Em um outro momento, Deus usou uma outra situação. Você que tem casa, quantas pessoas estão acompanhando o culto? Você que tem casa, Você que tem casa, aprenda. Tem uma nova estação de Deus para você. Não fique preso ao que aconteceu. O que aconteceu foi bom, foi maravilhoso para aquele momento. Agora Deus tem um outro tempo para mim e para você. Amém, queridos? E para encerrar, diga ó. Para ficar parecendo que vocês querem que eu continue pregando. Para encerrar. Está vendo? Falsidade. Vamos lá. Para encerrar, por favor. Olha o verso de número 9. Quem pode ler bem alto? Olha para mim. Entre você e um novo milagre que Deus quer fazer na sua vida, tem uma distância a ser percorrida. Vou repetir.
Entre você e um novo milagre que Deus quer fazer, quer realizar na sua vida, tem uma distância a ser percorrida. Não fique parado, não fique anulado, não fique ali. Não, dispõe-te, saia dessa geografia. Você foi tremendamente abençoado aqui, mas Deus quer fazer algo tremendo, não mais aqui, agora é ali. E essa geografia que a gente tem que, como diz a palavra, dispõe-te, ou seja, saia daí, vá para lá. Irmãos, quantos de nós estamos ali paralisados na incredulidade, paralisados em uma experiência dolorosa que teve no passado? Vamos lá, eu tive uma desilusão amorosa no passado, aí não se abre, não se permite, e aí fica olhando para A, para B, que também não teve uma experiência tão legal, e aí você pensa que de fato não tem um milagre do casamento, de uma família maravilhosa para você lá na frente. Às vezes é uma realidade na área profissional, tem algo excelente lhe esperando, mas nesse fato de você sair daqui, você vai aprender, porque existe algo chamado fator tempo. À medida que saímos, irmãos, Deus está construindo algo novo no nosso interior, está construindo, você está aprendendo, e uma das coisas que Deus quer nos conduzir, para que venhamos aprender em relação a Ele, é uma dependência total, absoluta, uma dependência de Deus, irmãos. Às vezes a gente tem medo, Rafa, de dar passos, por causa de A, por causa de B. Se eu me lançar, meu marido, se eu me lançar, minha mulher. Se lança de cabeça naquilo que Deus tem para você. Mas se eu não vai compreender, chama ele para dar passos com você, chama ela para dar passos com você, chama o filho para dar passos com você, chama sua mãe, não sei, para dar passos com você. Mas se ambos não desejar dar passadas com você, não fique detido por causa deles. Dispõe-te. Foi bom. Mas isso aqui foi o melhor está por vir. Diga, entre a minha pessoa e o novo milagre que Deus quer realizar, tem uma distância a ser percorrida. Agora não pense você que à medida que você começar a caminhar, aí Deus vai começar a realizar. Não, já está pronto. Quando você chegar lá, não se preocupe, eu já falei com uma mulher para lhe sustentar, para ser provisão sobre a tua vida, para poder oferecer para você tudo o que você precisa. Irmãos, isso é lindo e maravilhoso. E eu encerro falando o seguinte: aqui nós enxergamos claramente o cuidado de Deus com todos aqueles que se dedicam a Ele e que se entregam a Ele. Se entregue. Se entregue. Não fique preso a essa situação que passou. Mas essa fonte aqui, a água era tão cristalina, bispo. Foi para aquele momento, para a tua vida. Tem algo novo do Senhor. Não impeça que o velho impossibilite você de enxergar o novo. Vou repetir. Não impeça que o velho impossibilite você de enxergar o quê? O novo. Quem recebe a palavra? Quem está entendendo a palavra? Você que está em casa, você está compreendendo a palavra? O melhor de Deus está por vir. Eu não sei qual o cenário que você está vivendo. Olha para mim, por favor. Eu não sei o cenário que você está vivendo. Mas sei de uma coisa: Deus lhe levantou para mudar esse cenário. Amém? E hoje você vai fazer uma oração. Pai Santo,
eu dependo do Senhor. Eu dependo exclusivamente do Senhor. A minha vida eu coloco nas mãos do Senhor sem reservas. Quem está disposto? Quem está disposta? Se coloque de pé. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Por favor, levante suas mãos ao Senhor. Levante suas mãos ao Senhor. Se apegue a esse texto que eu vou ler aqui. Vá para Sarepta, em Sidom, e permanece ali. Já instruí uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Receba essa palavra. A provisão de Deus para mim e para você já está pronta. Como, bispo? Se desloque dessa geografia de incredulidade. Se desloque dessa geografia de desânimo. Se desloque dessa geografia de religiosidade. Fique escolhendo o culto. Se participo do culto, só vou na outra semana. Se orou ontem, não ora hoje. Se fez devocional ontem, a devocional de ontem serve para hoje. A devocional de ontem foi para alimentar a sua vida ontem. Hoje Deus tem uma nova experiência para você. Amanhã tem uma nova experiência de Deus para você. Ei, as correntes, as fontes daquele ambiente de Sarepta não era exclusiva. Deus tinha um outro meio. Deus tinha um outro recurso. Não limite a ação de Deus na tua vida. Chega de limitarmos o Senhor. E hoje você vai entrar em compromisso com Ele. E o primeiro compromisso é de gratidão. Eu lhe agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui. Porém, se essa fonte secar, eu vou entender que a mão do Senhor me levando para uma nova fonte de provisão. Você não vai limitar o teu Deus. Não importa, por favor, não importa a área da tua vida. Se é na vida, área familiar, acadêmica, profissional, espiritual, emocional, sentimental, não limite a ação de Deus. É Deus que sabe o que é melhor para os seus filhos. Aos seus amados Ele dá quando dorme. E o profeta não hesitou. Ele se deslocou, irmãos. Foi primeiro para Sarepta, depois foi para uma outra cidade. Não importa a distância do deslocamento. Quanto mais nos deslocamos, mais na direção de Deus nós estamos. Comece a orar pela tua vida. Será que Deus não está bradando, pedindo deslocamento seu? Como assim, bispo? Que deslocamento é esse? Me explica. Esse deslocamento dessa zona de desânimo, o deslocamento da zona de conforto, esse deslocamento, será que Deus não está falando para você? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais do teu envolvimento, eu quero mais do teu compromisso, eu quero mais da tua devoção, eu quero você mais perto de mim, eu quero você mais perto de mim. Se achegue a Ele. Deslocamento. Saia desse lugar raso. Saia desse lugar onde as águas só batem no tornozelo. Se lança, entra no rio, deixa a correnteza levar você. Deixa a correnteza te levar, lhe arrastar.
Deixa essa correnteza levar você. Levanta bem alto suas mãos. Você que está disposto a um novo deslocamento espiritual. E guarde isso. Elias, ele teve direção. Elias teve provisão. E Elias teve livramento de Deus. Deus está nos dando direção, irmãos. Deus está sendo todos os dias a minha e a sua provisão. Todos os dias você é o alvo do livramento do Senhor. Veja onde é que você se encontra. Trazendo para os dias atuais, talvez essa fonte já secou há muito tempo. Você está em uma sequidão espiritual. Essa terra está árida, está seca. Deixa a chuva descer, deixa a chuva encharcar toda a terra. Mas seja atraído por Ele. Levanta tuas mãos a Ele.